Aí! Agora foi. Agora foi, deu tudo certo. Deu, é que E aparece lá no aí? comecinho, agora que eu me liguei. E aí, né? Como é que você tá? Tudo bem? Tô Esse bem, morrendo de domingão? saudade de você, né, Florzinha? Ai, eu também. Morrendo de saudade. Ney, então tá, eu vou seguir aqui o nosso roteirinho pra gente ser bem direto ao nosso assunto aqui, que a gente Beleza. divulgou. Conta pra mim, antes de qualquer coisa, o pessoal saber com quem tá falando. Rapidinho, quem que é a Mariane? Quem que é você? Né, Ney? Bom, Conta um pouquinho pra gente, por favor. então vamos lá. Eu sou Mariane Kravisca, eu sou professora universitária. Já faz 12 anos que eu trabalho com ensino superior e com educação à distância. Vai fazer mais ou menos um ano e pouco que eu me formei no mestrado em Educação e Novas Tecnologias. E desde então comecei a me apaixonar por esse tema, pela questão da tecnologia na educação, da formação de professores para isso. E desde então tenho promovido aí bastante pesquisa e cursos, enfim, nessa área. Né? Mas a experiência mesmo como professora já é mais de 15, 20 anos, mas no ensino superior há 12. Mas nem sempre você deu aula à distância, né? Sempre, desde que eu entrei na faculdade, mas Sempre. eu tive uma época do meu período na faculdade em que eu trabalhei muito com presencial, né? Mas daí eu comecei a mesclar mais, faz aí mais ou menos uns 2 anos. Mas desde o início, lá em 2008, eu já trabalhava com educação à distância, mas não era tão assim à frente às câmeras, era mais na parte de trás, vamos dizer assim, dos bastidores, né? Questão de Uhum. avaliação, de gestão. Então, eu trabalhei um pouquinho em cada área da questão da educação à distância. Agora que eu estou mais à frente das câmeras. Nesse momento que a gente está vivendo, né? Não sei se é feliz ou infelizmente, está tão em alta a tua área agora da educação à distância, o que para mim também é de muito interesse, né? Esse roteiro, a conversa dessa live, na verdade, nem foi muito difícil para mim, eu fiz rapidinho aqui, porque eu já tenho muitas dúvidas. Então, acho que as minhas próprias dúvidas vão guiar a nossa conversa e eu já vou chegar de cara perguntando para você. Hum, Eu já dou aula há mais ou menos uns 5 anos, mas sempre dei aula presencial. Eu nunca dei aula à distância. Minhas aulas sempre foram presenciais. aham. Conta para mim que sempre dei esse conteúdo pessoalmente para as pessoas. Quais são as primeiras coisas que eu preciso me preocupar? Quais seriam os primeiro caminho assim de raciocínio para eu me adaptar a esse ambiente à distância agora que a gente está vivendo, né? O que você me indicaria? Bom, a primeira coisa que você vai estranhar é que você não vai ter público, né? Se você está acostumada à educação presencial, a ter ali pessoas na tua frente reagindo ao que você está falando, ao que está fazendo, essa é a primeira coisa que você não tem na educação à distância. Você vai ter uma câmera e todo um pessoal por trás delas, diretor, técnico de som, técnico de luz, o câmera. E é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, é falar para a câmera e imaginar o que o seu aluno está pensando lá do outro lado. E isso que é o que mais dá medo assim na questão do online, né? Mas você tem que sempre pensar que está numa sala de aula, não pode esquecer disso. Então você tem que tentar o máximo possível fazer essa conversa com o seu aluno, dar aquele tempo para respirar, para ele pensar. Então, será que você entendeu que eu te fiz essa pergunta? Mande no chat. Responda, manda suas dúvidas na tutoria. Você tem que ter essa interação, mas lembrando que você não está com eles ali para te dar esse retorno. Essa é a primeira coisa que a gente leva de susto numa aula online. Depois é você imaginar que o conteúdo que você preparou para uma aula presencial vai ser diferente da maneira que você vai aplicar numa aula à distância. Porque o teu tempo, por mais que seja o mesmo, com pessoas ali presencialmente, elas estão te perguntando, elas estão praticando. E na distância, não, você está ali sozinha. Então, você tem que planejar que você tem que falar um tanto de conteúdo naquele tempo exato. Diferente da sala de aula, que você sabe que às vezes pode ser muita coisa ou pouca coisa, dependendo da turma e da participação. Pois é, eu me aventurei essa semana a dar uma aula online com a Cris, ela tá aí até, e eu já senti essa diferença, né, da interação com os alunos. Parece que a metodologia, o processo, a construção do raciocínio é um pouco diferente, né? Sim. Você tem alguma dica para dar, assim, de metodologias, de como que a gente pode se comportar junto com os alunos num ambiente, assim, completamente diferente do que a gente está acostumado?
Deixa um Então, falar, fala tudo que tem para falar, daí depois uma rodada de perguntas. Como é que seria um processo de aula interessante, assim, à Então, eu distância? vou colocar aqui os dois tipos de aula que eu estou vivenciando agora, nesse último mês. Porque eu tinha aula à distância, que era ir lá no estúdio da faculdade, fazer aquela gravação, aquela produção toda de 1 hora, com uma participação de chat. Tinha um professor fazendo esse filtro das perguntas, ele escolhia o que me passava e eu respondia no ar. E eu agora vou contar como que está sendo a minha experiência de trabalhar com ensino não presencial, que é isso que a gente tem que saber que tem diferença. O ensino da educação à Uhum. distância é algo que já existe, uma modalidade de ensino. E o ensino não presencial é o que a gente está fazendo agora, emergencialmente, nesse tempo de pandemia, que é atender as turmas presenciais de maneira online. Então tem que saber essa diferença. E como que eu estou lidando com isso? Eu tenho 3 turmas presenciais que eu estou atendendo agora remotamente da minha casa. Então a gente manteve os mesmos dias de aula, mas com 1 hora de videoconferência. Então, quando eu cheguei para eles dar aquela aula, para mim foi um baque. Por quê? Porque a minha sala de aula nunca foi tradicional. Eu nunca chego numa sala de aula e dou uma aula de 1 hora, de 1 hora e meia, só eu falando. Não, isso está fora de cogitação. Eu sou a pura metodologia ativa e a tecnologia. Então eu estranhei quando eu tive que começar a falar ali sem parar, me dava até falta de ar. Mas daí o que eu comecei a fazer? Comecei a mandar perguntas. Eu comecei a utilizar alguns softwares para eles de interação, mandar pergunta. Ah, então agora essa aula que vem vocês vão apresentar trabalho. Vocês vão aparecer aqui online e vão apresentar para mim um seminário. Vão inventar uma música. A minha última tarefa agora vai ser uma rádio. Eles vão ter que fazer uma rádio para mim e mandar os podcasts para fazer uma montagem e essa vai ser a avaliação. Então eu tento de todas as maneiras fazer com que aquilo seja diferente e não seja aquela coisa chata do blá blá blá, né? Do que só eu fico falando, senão ninguém aguenta e nem eu aguento, né? Pois é, como é que a gente vai saber se a galera realmente está prestando atenção ali, né, do outro lado? Se avalia de alguma forma, vocês faz esse tipo de avaliação, então, avaliações diferentes com as pessoas. Não é Exato. mais aquele sistema comumzinho, não tem como passar uma prova, né? Não, porque se quiser até dá. Você tem alguns aplicativos que você consegue passar uma prova online para os alunos, mas também não é a questão ali. Eu não estou avaliando eles por isso. Eu quero que eles vão pesquisar. Eu quero fazer com que o meu aluno pense, né? Não quero que o meu aluno fique ali só prestando atenção. E quem sabe que ele está prestando atenção em mim ou não, né? Porque só eu Uhum. apareço, eles não. Eles estão ali com o microfone e a câmera fechada. Então vai saber se não ligaram ele só para dizer que estão assistindo ou não. Então a gente fica nessa dúvida. Então o que eu faço? Vocês estão aí? Vocês entenderam? Vou deixar uma pergunta aqui. Então respondam para mim, que é quem tem dúvida. Vou abrir um mural virtual para vocês, quem tiver com vergonha de expor a sua opinião, expor anonimamente no mural. Então eu acabo utilizando de outros recursos para poder fazer com que eles participem e não fique monótono. É, a Cris até falou ali, né? Isso é cruel, parece que a gente está falando sozinho de vez em quando. Aham, não, teve uma vez que caiu o sistema, eu não percebi, eu fiquei 1 hora falando sozinha, as alunas depois me avisaram pro WhatsApp. Falei, fazer o quê, né? Eu via que ninguém participava, mas eu ia indo, né? No fim. Eu acho que essa nova realidade mudou um pouco também nosso conceito, tanto de home office também, quanto para aula, esse negócio de muito confiar mais na produtividade do outro, né? No interesse do aluno. A gente não tem mais aquele controle de, ai, olha para frente, larga o celular. Tipo, esse tipo de controle a gente não tem mais, né? Agora é confiar que a outra pessoa vai entregar, que ela está prestando atenção, é meio que cada um por si, né? A gente não tem mais muito como saber o que está acontecendo. Exatamente, Porque eu porque. tenho... Não, pode falar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, porque a educação à distância, o cara escolhe estudar daquele jeito, né? Ele pagou por um curso à distância para ele se programar o momento que ele pode estudar. Ele é um estudante autônomo, porque ele decidiu estudar à distância. Agora, o que a gente está vivendo, que é trazer os nossos alunos do presencial para essa aula online, isso sim é diferente. Isso sim que está causando essa estranheza e a gente está precisando nos reinventar. Eu tenho usado muito essa palavra, reinventar. Por quê? Porque a gente precisa reinventar as metodologias. Eu tinha todo um planejamento do quadrimestre, já não é mais o mesmo. Estou refazendo ele inteiro, todo o planejamento que eu tinha lá, fazer um teatro, fazer uma paródia, enfim, o que eu consegui passar para aula online, eu estou conseguindo, mas tem coisas que a gente não consegue, a gente tem que se adaptar. Uhum.
Pois é, você estava falando de um negócio que eu não me dei muito conta, né? Tem uma diferença, isso foi até uma dor que eu senti, na verdade, porque o que aconteceu comigo? Eu lancei, criei toda uma metodologia e que eu tinha o interesse de agora começar a fazer turmas presenciais. Eu já tinha data fechada em Porto Alegre, em Florianópolis, em São Paulo. E aí, quando aconteceu a pandemia, eu fiquei meio que sem saber se era mais interessante para eu gravar as aulas e disponibilizar isso online ou fazer turmas presenciais online. O que você acha? Qual que é a diferença? Você consegue enxergar quais são as principais diferenças, assim, das metodologias, falando de uma turma que é online, com os alunos ali, ou um curso que é, tipo, eu passar para a câmera só o que eu estou falando? Como que eu deveria me portar nesses casos? O que você acha? Aí a gente já trabalha com a questão das ferramentas assíncronas e síncronas, né? Assíncronas é aquela que você é um fórum, por exemplo, você largou uma pergunta e fica esperando com que as pessoas respondam. Vou dar um exemplo bem básico. Que o chat é aquela síncrona porque tem a sincronicidade de resposta, né? Ao mesmo tempo que você está mandando, o pessoal está ali interagindo. Então imagine qual dos dois, perguntando entre um chat e um fórum, qual dos dois você prefere participar? Depende do momento, acho que o chat, não sei. Talvez, porque daí o professor pode ser que ele responda ali para você na hora. Então, pense nisso. Como você gostaria de participar? Você gostaria que você pudesse assistir a aula ali e perguntar para ele depois? Ou você gostaria de esclarecer a tua dúvida na hora? Então, Depende do assunto, né? Às vezes tem coisas que é melhor decantar para entender depois, para perguntar depois. Eu, nas minhas aulas, eu prefiro que as pessoas até tenham tempo para pensar tudo aquilo que eu passei para elas e me façam uma pergunta no outro dia, sabe? Às vezes é melhor do que pedir para a pessoa responder na hora, porque às vezes não dá tempo, sai, né, de entender a ideia. Então dependendo Bom, do teu planejamento da tua aula, você pode fazer o quê? Aulas, alguns minutos de gravado. Isso tem que ser assim muito básico também, nada de 1 hora de gravação que ninguém vai assistir. No máximo 5, 10 minutos e uma coisa bem engajada para depois o pessoal pensar e te responder depois e marca depois 1 horinha ali para bater um papo, conversar e explanar todo o teu conteúdo. era essa a minha ideia inicial. No fim, eu acabei desistindo, vou fazer primeiro online mesmo. Se eu for isso para gravar e editar, vai demorar demais, sabe? Aquela Exato. função. Vou fazer logo, depois eu vou vendo, vou adaptando. Mas me diz uma coisa, né? Você falou ali sobre softwares e coisas. Conta para mim, o que você indica, então, de softwares, de coisas... Quais são os programas que são interessantes a gente usar, que facilitam a nossa educação à distância? Tá, então Você só tem é alguma uma coisa aí para série. indicar para gente? Tem uma série de programas, a maioria gratuitos, né? Que você tem aquela versão free, tranquilo de usar. Claro que tem uma limitação, mas pelo que a gente precisa ali é bem tranquilo, não precisa pagar mais por isso. E depende também do que você precisa. Então, eu só vou dizer, não sou muito boa do inglês, então se caso alguém não entender, depois a gente comenta, né? Como que escreve direitinho o nome do aplicativo. Mas um que eu uso bastante com meus alunos é o Padlet. Escreve Padlet, Padlet, que é um mural, né, em que você colabora nesse mural. Então, nesse mural, eu abro ali uma questão do meu aluno. Se ele quiser responder com ele aparecendo o nome ali, ele se cadastra rapidinho, ou senão ele pode responder anonimamente. Igual eu falei sobre a questão dos alunos, às vezes fica com vergonha de perguntar. E então, esse Padlet você vai criando mural, você vai interagindo, né? Você consegue trabalhar bastante essa questão de perguntas e respostas como se fossem comentários de fotos. Você pode até anexar fotos, se você quiser. Eu uso muito QR Code, né? Transformar foto, texto em QR Code. Acesse esse QR Code aqui para você encontrar essa ferramenta que você tem. Eu gosto de usar o Mentimeter, não sei como é em inglês também, mas é o Menti, que é um programa em que você pode utilizar brainstorm. Você vai fazer brainstorm com os seus alunos. Então, você faz o cadastro, coloca lá se você quer numa nuvem de palavras, se você quer que saia um gráfico. Ele tem várias opções. Eu gosto muito de usar o nuvem de palavras e que você deixa lá uma pergunta e a pessoa tem que responder com 1, 2 ou 3 palavras. E no final vai gerar uma nuvem de palavras com aquelas respostas dos alunos. Isso é bem bacana para brainstorm. Legal. Eu uso também fiz uma cola aqui. O Kahoot. Não sei se o pessoal conhece o Kahoot. Tem o Quizzes também, que é uma ferramenta avaliativa que você consegue criar um jogo gamificado. Você cria um jogo de perguntas e respostas e o seu aluno responde ele online para você. Então, você coloca a pergunta na tela, ele tem essa oportunidade de ler a pergunta e ele responde no celular dele,
e acaba se tornando um jogo, é uma avaliação gamificada. Tem o Quizzes, que é assim também, e o Socrative também funciona assim. Uso também as plataformas do Google, como, né, o Google Formulário, que dá para você criar ali questionários para conseguir as respostas. O próprio PowerPoint, às vezes utilizo para gravar a aula no PowerPoint, porque você tem essa possibilidade de gravar tanto a narrativa quanto a tua imagem nos slides do PowerPoint. Então, dependendo da aula, eu mando para os meus alunos comentado, né? Faço um PowerPoint, coloco ali a minha voz, a minha imagem, para explicar para eles o que está em cada um daqueles PowerPoint. Daí tem as ferramentas, diga bem. Fiquei com uma dúvida agora, assim, no ao vivo, né? Você tá falando, você bota a sua voz e você bota a tua imagem dentro do PowerPoint para os alunos? Não entendi isso aí. Como é que você faz isso? Tipo, grava um vídeo e coloca dentro do PowerPoint? Como é que Não, o próprio PowerPoint tem essa ferramenta. Quando você coloca lá a apresentação de slides, ele tem uma opção que chama-se gravação de tela. Daí você pode gravar um vídeo e a sua voz por slide. Então você faz ali no cantinho, fica a sua imagem e fica a sua narração ali por slide da sua gravação. Você cria no próprio PowerPoint. Bem legal isso aí. Não sabia. Eu já vou testar aqui. Achei que era só botar na tela ali. Não, ele tem esse recurso, é legal, porque se você manda um PowerPoint para alguém, você pode fazer essa narrativa, explicar, né? Dar uma aula com o PowerPoint. Não precisa nem fazer um vídeo, faz o próprio PowerPoint. Pois é, isso pode ser uma ferramenta, por exemplo, agora, ó, tendo ideias aqui ao vivo, tipo, ao invés de fazer um e-book em PDF para dar para download para as pessoas, faz um PowerPoint com explicações com a sua voz ao vivo ali. Exatamente, daí depois você salva como apresentação, não precisa nem mandar para editável. Nossa, que massa! Olha a Richelle ali, não sabia disso, já quero. Também não sabia. Eu não fazendo propaganda, mas na quinta-feira passada eu gravei uma live para o trabalho lá, do meu trabalho, explicando como que faz isso. Ó. Então dá tempo ainda lá de dar uma olhadinha. Já quero saber onde é que tá essa live. Tá lá no Facebook, na página, no meu perfil que você encontra lá. Foi uma live que eu gravei na quinta-feira. Vou procurar. Você tem participado bastante, né, de lives, de programas, a galera tá te chamando bastante para comentar um pouco mais sobre isso, né? Você percebe alguma coisa em comum, assim, perguntas que aparecem mais? Quais são as dores que as pessoas mais têm? Assim, quais são as perguntas que mais têm te fazendo? O pessoal tá com muita dificuldade em gravar aula. Gravar aula. Porque fazer live assim é fácil, Ana. Né? A gente tá aqui conversando, as pessoas nos assistindo, já não tá usando nada mais do que o celular nos gravando. Agora tem professores que precisam realizar a gravação de aulas. Né? As escolas estão pedindo uma aula pronta. Então eles falam, meu Deus, eu tenho que gravar, eu tenho que editar, eu tenho que saber fazer um jogo de luz, eu tenho que saber que som utilizar. Então os professores estão muito preocupados com essa parte de gravação de aulas. Que aplicativo que eu uso, como que eu insiro uma tela, né, no meio da minha imagem. Então isso tem causado bastante estranheza aí nos professores. E o que você dá de dica para as pessoas, então, se eu tenho que gravar uma aula, eu tô em casa, daí os professores têm que gravar isso em casa, né? E as escolas não estão dando para os professores a possibilidade de ter alguém para editar e fazer esse material, né? Os professores estão tendo que fazer sozinho. E aí, quais são as dicas que você dá para a gente gravar em casa as coisas? Bom, um programa que eu tenho usado bastante, não sei se o pessoal conhece, mas ele é gratuito, que é o OBS. Tem o nome dele por extenso, é OBS. O OBS ele é um programa muito legal, que eu baixei ele gratuitamente, eu tenho utilizado ele para minhas lives, porque eu consigo inserir junto com a minha imagem as telas e fazer transição de imagem, tudo online, tanto o stream ao vivo e quanto gravado. Ele tem a possibilidade de gravar também. Outro programa que eu baixei também que é bom, mas que se você não tiver a versão gratuita, ele sai com aquela marca d'água do programa, é o Movave. Esse também é muito bom, é fácil de usar. São duas ferramentas bem intuitivas. Para falar a verdade, eu não conhecia. Eu falo que às vezes eu sou meio hacker, eu acabo testando tudo para ver se funciona. Então, baixei os dois programas no meu computador e foram os que eu mais estou utilizando para editar vídeo. Acredito que muitos outros também vão utilizar ferramentas diversas, mas esses dois são bem fáceis de usar e tranquilamente você consegue fazer essas transições. E o PowerPoint, né, que era uma ferramenta que a gente não conhecia e agora a gente sabe que funciona.
Esse OBS que você falou é um programa que você usa para gravar, para editar, já bota a tela tudo em cima, é como se fosse uma aula ao vivo que você vai colocando os slides ali, é isso? Exatamente. Você tem a possibilidade de criar cenas neles e cada cena você coloca o que você quer que seja na cena. Por exemplo, eu vou cadastrar ali o microfone que eu estou usando, a captação de vídeo que eu estou utilizando. Eu posso criar um tapume, é o jeito que eu chamo, que é o fundo, né? Eu posso encaixar nesse tapume uma logomarca, eu posso encaixar o slide, ou eu posso estar apresentando aqui num pedacinho da tela e dos restantes todo o meu slide. Eu utilizo esse para fazer as minhas lives. E ele também é usado para fazer gravação, porque ao mesmo tempo que você está fazendo ali um stream, ele também está gravando o que você está fazendo. E depois você consegue editar, mas o OBS é bem bacana. Eu aprendi a usar ele por tutorial da internet mesmo. É, não sabia, estão falando aqui, a Pri falou até que ele sincroniza direto com o YouTube. Uhum. Então é um programa que você consegue fazer lives também. Então, se eu Consegue. quiser fazer alguma coisa, se eu quisesse aqui agora colocar umas telas aqui para mostrar, eu usaria esse programa, então, por exemplo, Não, para deixar um pouco mais interativo. não, porque ele não funciona E com o Instagram. O Instagram ele ah, não tá. funciona. Ele não funciona no isso, mas ele funciona, tipo, a pessoa vai ganhar um link daí, vai fazer um. Todo mundo vai entrar numa Exatamente. sala como se fosse um hangout. Se eu tivesse com você agora no Facebook ou no YouTube, a gente conseguiria, além de usar outras plataformas para transmitir ao vivo nas duas plataformas ao mesmo tempo, tem isso também. A gente consegue fazer com que, ao mesmo tempo que você está falando, você pode criar banners, né? Ah, acesse esse link, ou coloca o nome dos programas que eu comentei aqui, você consegue ir colocando na tela. Outro bem bacana, que é gratuito também, que você consegue fazer isso, é o StreamYard. Stream e arte. Esse o povo tem usado bastante, eu tenho visto vários professores utilizando. Nós mesmos lá na faculdade estamos usando esse Stream e arte, que é um patinho, assim, a logo dele. Que você também consegue colocar até 6 pessoas na tela, você consegue colocar de 2 a 3, consegue colocar a participação do pessoal do chat online, você põe o comentário dele na tela, você pode criar banners, esse também é bem bacana, esse StreamYard. Legal, também é de live gratuito esse. Também, tem a versão paga, mas não precisa da versão paga. É só para você tirar o patinho lá da propaganda do Deixa o patinho StreamYard. lá, deixa o patinho. Deixa o patinho Ô, lá, porque Nê, é $20. só para a gente não perder aqui o fio da meada, e eu voltar numa pergunta que parece que interessou bastante as pessoas. A Mônica, agora eu não perdi o sobrenome, mas eu anotei o comentário dela aqui. Ela pediu para a gente falar um pouco mais sobre esse negócio do PowerPoint editável. Galera Uhum. tá interessada nisso daí. Como é que a gente faz isso? Tem lá um. É tipo, como é que faz isso no PowerPoint? Conta pra gente, Tá. né? Se eu quiser colocar Você vai. voz e imagem. Ótimo. Então você vai criar seu PowerPoint normalmente, como você sempre fez, né? Fez lá as suas anotações, a sua apresentação. Depois que o seu PowerPoint está pronto, você vai lá em apresentação de slides, lá em cima mesmo, na barra de ferramentas, e vai ter uma opção gravação de tela. Quando você clica nessa gravação de tela, ele vai te perguntar se é no slide atual, se são em todos os slides. Depois que você clicou, ele vai abrir para você ali o seu slide atual, vai colocar você no cantinho como se fosse a sua câmera, né? Por isso o notebook precisa de uma câmera e microfone para fazer isso. E depois que você começou a falar, você tem a opção dele estar fazendo a gravação. Aperta lá o REC, né? Aperta lá o recording, começa a gravar e você tem a possibilidade até de fazer anotações no seu slide, né? Como se fosse uma tela interativa. Você com o próprio mouse, você escolhe uma cor de caneta. Você pode dar aula e sublinhar aquilo que você está falando ou notificar, igual uma tela interativa que a gente utiliza no estúdio. E depois Uhum. aperta OK e você faz ali slide por slide essa gravação. É bem simples, assim, dá para você testar, jogar fora, tentar de novo, né? Igual eu falo, tem que tentar, tem que testar, mas é bem tranquilo. E quem receber, daí, quem recebe esse arquivo vai estar uma fotinho tua no cantinho, assim. É Vai isso? ter eu ali Você tá falando falando tipo um play. Uhum, exatamente. Vai dar um play naquele vídeo, daí aparece eu falando ali, explicando aquela aula, aquele slide. Nossa, que massa também, não sabia disso. Uhum. A Cris e a Bibi estão me pedindo para eu fazer uma lista depois. Vou fazer uma lista com os programas, pode deixar, saindo daqui eu já faço um stories com uma listagem aí dos programas que a Nê tá Boa. passando. Não, e depois É, eles podem me seguir lá também, que tem eu compartilho lá, um monte de coisa lá.
Sim, sigam lá, né? Pelo amor de Deus, arroba Mariane Kravisky, deixa eu botar aqui o arroba dela depois. Marianec. Ai, como é que tá? É Mari... Mary Marianec. Ai, não vai Ah, tem lá em autocompletar, mas cima, depois eu ó. coloco o arroba. Lá em cima tem lá, ó. Ana Carvalho com É, Marianec. isso. É, né, conta Ah, pra mim uma coisa. Agora a gente está em casa, né? A gente não tem mais possibilidade de sair para gravar em outros lugares, fazer nossas aulas em estúdio. O que que você... Eu tenho alguns equipamentos aqui, eu aprendi muito na internet, fui buscando vídeos das pessoas e tal, e eu acho que eu consegui encontrar um setupzinho assim que tem funcionado para mim. Mas o que que você indica de equipamento mesmo, que uma pessoa precisa ter básico, assim, para conseguir fazer uma aula em casa, gravar alguma ah, coisa legal, assim. Porque faz diferença, né? Ter uma imagem boa, um áudio bom, faz toda a diferença na atenção que você retém das pessoas, faz com que as pessoas prestem atenção em você 5 segundos ou 5 minutos. Eu acho que depende muito da qualidade do material que você está passando, né? com certeza. Eu acredito que, primeiramente, você tem que ver o que você tem disponível. Porque não adianta também você querer investir agora numa coisa cara que não é o momento, né? A gente tem que, pelo contrário, economizar. Então, se você tem um celular legal, tem uma câmera legal, pronto, né? Vai utilizar o celular, o seu próprio fone, pode ser o seu fone microfone ou o próprio entrada de áudio do celular. Uma coisa que eu sempre falo, importantíssimo, sempre limpem a câmera do celular, pelo amor de Deus, né? Porque a pior coisa que tem é você ver a pessoa embaçada e achar que é uma má qualidade de transmissão, mas não é, é um dedão sujo ali, né? Tanto do celular quanto do computador. Limpem as câmeras, por favor. Enfim, você ter o seu computador, se você tem uma webcam, um computador que é desktop, ter uma boa webcam, ter um bom microfone. Se você tem um notebook, ele já vem com tudo isso acoplado, né? A própria web do notebook e o microfone. O legal também é ter uma boa iluminação. Eu tenho aquelas luzinhas de blogueirinha, né? Até tô usando ela aqui agora, ó. Então, se eu O ring aumento a light. luz, ó. Se eu aumento a luz, ela faz uma diferença aí, né? Ó, né? Ela tem uma luzinha. Então, o importante é sempre essa luz estar na sua frente, nunca atrás. Porque se essa luz estiver atrás de você, você vai ficar escuro, né? Então, é importante você ter essa luz na sua frente. Eu gosto dessa luz mais amareladinha, assim. Né? Outra coisa, quadramento. Né? Não adianta você querer dar aula lá no canto ou com a cara cortada. Enfim, você tem que ter um bom enquadramento. Né? Então, um lugar silencioso. Meus cachorros estão trancados lá embaixo. Por quê? Porque se eles começarem a latir aqui, vai ter uma interferência horrível. Então, assim, os próprios equipamentos de casa já te ajudam. Se você tiver um abajur que você possa colocar na sua frente, né? Toda essa iluminação de frente, nunca de trás, porque senão vai ficar escuro. O teu celular, eu para as lives, o streaming, eu utilizo o próprio computador, por causa do programa do OBS. Mas agora com você é o celular, estou com um pedestal aqui em que ele está preso, para ele também não precisar ficar balançando, né? Enfim, a gente acaba utilizando esses equipamentos que nós temos de casa. Importante também é você, se for fazer uma gravação de aula, nunca peça para alguém filmar para você, porque a pessoa vai tremer, né? Então, tente deixar o seu celular ou a sua câmera paradinha no lugar em que ela não vai cair, em que não tenha também um apoio que apareça onde está apoiado, né? Porque às vezes você coloca em cima de uma mesa, mas continua aparecendo a mesa. Então, tentar sempre deixar fechadinho. E, enfim, vai trabalhando, vai fazendo testes. Esse é o mais importante, fazendo teste. Porque se você for assim com a cara e a coragem na primeira live e achar que vai dar tudo certo, a gente nunca pode contar com a tecnologia. Ela ajuda muito, mas ela também atrapalha. Com certeza. Eu estudei um pouco sobre isso, acabei investindo, porque eu sabia que eu ia gravar aulas em algum momento, então eu acabei investindo. Hoje eu tenho aqui virado para mim, aqui, daqui para cá, tá vindo uma luz de um softboxzão, e eu tô com uma luz que tá virada para frente aqui, uma outra luz branca de LED, tipo essa daqui, até coloquei aqui, tipo essa daqui, ó. Que tá virada pra frente, que tá iluminando a minha cara. Daí você vê que no fundo eu deixo umas corzinhas aqui pra dar uma gracinha, né? Pra ficar bonitinho. Mas Isso. antes de investir nessas coisas todas, eu comprei uns abajures bem baratinhos, desses que dá para colocar uma luz de LED também. Isso é uma dica para se alguém precisa fazer alguma coisa agora. E eu coloquei um papel vegetal
em volta do abajur, porque daí a luz fica um pouco mais difusa nela, não fica tão Aham. estourada na minha cara, assim. Super me ajudou, assim. Tem um monte de papel vegetal aqui agora no canto, mas eu enrolava sempre, assim, antes de comprar os equipamentos, sabe? Abajurzinho com luz branca, forte, de LED, de preferência, e um papelzão vegetal na volta. Já resolvia muito a minha vida. E o fato de ter iluminação dos dois lados também faz Aham. bem, né? Você vê que a minha cara aqui, no vídeo que eu tô passando, que também tá na câmera do celular, eu não tô com sombra em nenhum lugar do meu rosto, né? Se eu Aham. desligasse essa luz aqui, ó, já ia ficar Aham. diferente, tá vendo? Aparece Sim. até a sujeira do espelho ali. Não, isso não Aqui, precisa aparecer. aqui já fica melhor. Eu acho que faz toda a diferença, sabe? E uma outra coisa também que me perguntaram, e eu acho que é interessante eu falar aqui, que eu não falei num outro post, eu fiz um post no meu feed em que eu mostrei todos os meus equipamentos e tal, e eu acabei esquecendo de mostrar um que faz bastante diferença nos vídeos que eu gravo no YouTube, que é esse carinha aqui que eu comprei também, mas para fazer streaming eu não sei se ele funciona, talvez ele funcione, que é um microfonezinho de lapela bem Uhum. simplesinho também, que eu comprei, tipo, ele Aham. custou R$ 15, e eu comprei no Mercado Livre, e eu plugo ele no meu celular, porque a minha câmera ela tem um áudio muito ruim. Uhum. Aí eu gravo a imagem na câmera e o som eu plugo direto no celular, uso o gravador do celular mesmo. Eu faço. Acho que é uma forma muito barata de fazer, mas que me ajudou bastante também na questão da Eu qualidade fui do vídeo que eu atrás tô desse. passando. Eu fui atrás desse microfone porque o único problema que eu estava tendo a gravar o áudio direto do meu computador é que eu não podia fazer nenhum barulho na mesa. Né? Que todo. Se eu batesse um pouquinho na mesa, já fazia aquele estrondo. Então eu tentei um microfone do Thiago, que em cima não deu certo, pegou todo. Eu tentei o fone de ouvido, é muito fraquinho, é muito. Né? Não é uma coisa. Agora, esse de lapela, eu tenho vontade de provar. Vamos ver. Depois você me conta melhor como é que ele funcionou. Pois é, eu não entendo muito de áudio, na verdade, eu vou fazendo que eu vou testando, vendo o que funciona, mas parece que esse de lapela, pelo que eu fiquei sabendo, ele tira bastante o som que tem por fora, sabe? O som de Aham. trás, assim. Como eu moro num edifício que tem muita gente, muito vizinho, então direto tem muito barulho. Então, para mim, É. foi essencial, assim, ter esse equipamento. Uhum. Mas eu acho que, assim como eu falo bastante isso nos conteúdos, em tudo que eu falo, que eu faço dentro de conteúdo de rede social mesmo, mas eu acho que para esse vídeo que a gente está falando de aula online, de começar a gravar vídeo, eu acho que as pessoas elas têm muito. Elas têm uns pés atrás e uns receios de se mostrar para frente da câmera, né? De perder a vergonha, que eu sou muito envergonhado, não sei o quê, não sei o quê. E eu sempre falo para as pessoas, cara, você tem que fazer, né? Vai lá e faz e vai se adaptando e Aham. vai vendo como é que funciona. Essa é a dica que eu sempre dou, né? Mete a cara, porque daí você vai entendendo os seus trejeitos, vai entendendo como que você tem que se portar melhor, vai perdendo a vergonha a partir do momento que você vai enxergando, né? Você tem alguma dica, né, para isso, para a pessoa perder um pouco da vergonha de estar na frente da câmera? O que você falaria para as Olha, pessoas? eu vou ser bem sincera que eu tenho muito menos vergonha de gravar uma aula no estúdio ou online do que fazer um story eu falando. Às vezes eu morro de vergonha de dizer um story eu falando, assim, porque talvez seja eu, né, Mariane? Mas ali, quando eu, professora, vai que vai. Mas qual que é a minha dica? Eu olho sempre para a câmera, né? Porque primeiro que parece que você está olhando nos olhos do seu aluno, nos olhos do seu interlocutor. Então, olhe muito bem para a câmera, igual eu tô fazendo agora. Não estou olhando nem para mim, nem para Ana. Estou olhando para a câmera do celular. E daí parece que você realmente está conversando com a pessoa. Outra coisa, não deixe seu braço parado, né? Porque seu braço parado, sei lá, dá a impressão que você trava aqui e fica falando assim, tenta gesticular, né? Fazer com que a pessoa perceba que você está empolgado com aquele tema, que você está demonstrando conhecimento. Outra coisa, faça pequenos testes, né? Coloque ali a sua câmera, faça uma gravação da sua aula e depois assista. Daí comece a perceber, nossa, eu falei muito né, eu usei muito gerúndio, eu fiquei muito no começa a perceber esse tipo de coisa. Ah, preciso melhorar
talvez a minha respiração, estou falando muito rápido, eu preciso olhar mais para a câmera. Então, o mais legal é fazendo testes. É igual a gente já tem falado de tudo aqui, né? Vamos fazer testes, vamos tentar ver, se ver, se enxergar ali na câmera. Bom, como eu falei, são 12 anos de educação à distância, então a gente acaba virando até assim para nós como se fosse dar uma aula presencial. Mas igual eu falei, a hora de gravar um story meu, eu morro de vergonha. Eu prefiro colocar milhões de filtros assim para não parecer que sou eu, do que eu pegar e falar com você agora sobre esse assunto que eu domino ou ir lá dar uma aula para o meu aluno. Então por isso eu testo muito, né? E principalmente para você perceber como você está falando. O volume que você está usando, será que meu som saiu bom, a minha dicção? Então, tudo isso é importante também para você perceber esses detalhes. Nossa, eu percebi muito isso. Eu gravando, eu tô há, sei lá, quase um ano gravando vídeo assim pra internet e jogando despretensiosamente, assim, já fazendo um treinamento, porque eu sabia que eu ia acabar fazendo isso que eu tô fazendo em algum momento. E é muito isso, né? Eu percebi que, primeiro, eu percebi que eu tenho uma dicção horrível. Eu percebi isso conforme eu fui vendo, tipo, eu falei, nossa, eu falo tudo errado, a minha respiração, também percebi essa mania que a gente tem de olhar pra gente mesmo, né, na câmera. E aí parece que eu tô olhando pro nada, assim, que eu tô com um olhar lá distante, não tô olhando. Isso foram coisas que eu fui aprendendo, assim. Mas a ideia é legal que você também vai aprendendo uns trejeitos, porque, querendo ou não, o nosso conteúdo, para ele ser interessante online, ele precisa ser um pouco mais dinâmico, né? Porque isso eu acho que tem muito a ver com o que você falou dos braços e tal. E eu fui entendendo isso também, por exemplo, aos poucos eu fui entendendo que, se eu quero passar uma calma, quero deixar as pessoas pensando, às vezes eu baixo um pouco o tom e fico uns minutos, uns segundos em silêncio, assim, para deixar as pessoas refletindo sobre aquilo, ou quando eu quero falar muito sério, às vezes chego mais perto e olho bem pertinho da câmera, assim. Porque é legal a gente se movimentar para dar um dinamismo para a coisa, né? Ainda mais falando nesse momento, e eu acho que é um grande desafio nosso agora, a gente que está acostumado, falando como professor, né? E entrar numa sala de aula, falar, ficar falando e interagindo ao vivo com os alunos, é diferente de você manter todo mundo prestando atenção no que você está fazendo no negócio que é gravado, tá ligado? Aí eu acho que a gente tem muito que entender isso de cortes, de dinâmicos, de explicar as coisas de uma forma um pouco mais rápido, porque a gente está brigando agora com tanta informação, né? Que daqui a pouco a pessoa está aqui, sei lá, se a gente perdeu o aluno, daqui a pouco ele já está no Facebook, já está viajando, já abriu o e-mail, já está fazendo outras coisas, você já não tem mais a atenção dele, né? Você tem alguma coisa de dica nesse sentido, assim, para dar? Como que a gente mantém as pessoas com a gente ali no momento da aula, não perde os alunos? Você tem algum truque? Você faz alguma coisa ou deixa para Deus, assim, confia em Jesus, como acontece? Não, você sempre tem que ter plano A, B, C, D, porque você nunca sabe a turma que você tem. Eu tenho aquela turma que é super participativa, que nunca dá tempo de fazer nada, e aquelas que, assim, sobra tempo. Então, eu tenho que me planejar do jeito que eu atendo essas duas turmas de forma igual. Então, qual a primeira dica? Assim, acredito que o mais importante é você ter um roteiro, né? Acho que até você deve trabalhar com isso, ter um roteiro do que você vai falar para você não esquecer, e também para você se programar no tempo que você tem. Então você tem que ter aquele roteirinho e começar com perguntas, né? Então eu vou fazer uma pergunta agora para vocês, enquanto vocês vão refletindo durante a aula, no final nós vamos discutir sobre isso. Então aí eu já aprendi pelo menos alguns que prestaram atenção que eu ia fazer a pergunta, né? Outra coisa, você no meio da tua conversa também lançando algumas perguntas para que eles respondam no final. Ou você chega e fala assim, agora eu vou escolher quem que vai responder daí eles. Eles odeiam. Claro que você não precisa fazer essa maldade, né? Escolher alguém, mas é só falar assim. Eu tô lançando umas perguntas, no final da aula eu vou escolher alguém aqui para pedir a palavra e responder para mim. É uma maneira, a gente acaba sendo um pouco cruel, mas é um jeito também de você colocar a carinha ali para prestar atenção. Mas claro que também não adianta você fazer toda essa crueldade e dar uma aula chata que ninguém quer prestar atenção. Então aí vai aquela dinâmica de você conversar com o seu aluno, você conversar com a câmera. Né? Eu estou falando com você, e aí, você já parou para pensar se é legal isso que nós estamos fazendo? Entendeu? Tem que dar um ar de pergunta, de questionamento, fazer essa pessoa pensar. Então, trabalhar a questão da metodologia ativa. Por mais que eu não esteja presente com eles ali realizando uma metodologia ativa, eu estou fazendo ele pensar. A própria metodologia ativa é isso, é fazer a pessoa pensar, o aluno pensar. Então, a partir do momento que eu estou ali trabalhando aquele conteúdo, eu lanço perguntas, dou um start, entendeu? E esses starts que vai fazer ele, opa, deixa eu prestar atenção que a professora
tá perguntando, tá questionando. Que você falou da metodologia ativa, né? Já em alguns momentos hoje você já falou sobre isso. O que é a metodologia ativa? É diferente a metodologia do online para o presencial? Conta um pouco para mim isso. A metodologia ativa, na verdade, ela ganhou esse nome há pouco tempo, né? Mas ela já existe há anos, né? Agora que, vamos dizer assim, se modernizou e tornaram-se as metodologias ativas, mas são metodologias para você fazer o seu aluno pensar, para ele ser protagonista do seu próprio aprendizado, que seria o quê? Você criar um estudo de caso, uma aprendizagem baseada por problemas, uma gamificação, uma aprendizagem por projetos. Então, eles têm vários tipos de metodologias ativas, mas você também acaba criando outras que não sejam essas já com as suas próprias nomenclaturas. Então, a metodologia ativa é fazer o cara pensar, é fazer ele agir. Né? Então, eu sou muito de uma professora que chega na sala, dou uma introdução de aula e falo assim: agora nós vamos criar estações de trabalho, cada estação vai trabalhar com uma metodologia. Vocês vão trabalhar online, vocês vão trabalhar com gravação de vídeo, vocês vão gravar um podcast, vocês vão fazer um resumo. Então, eles vão circular por aquelas estações fazendo essas metodologias. Então, e o professor é o quê? O professor ele vai parar daquele blá, 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 daquela aula expositiva, aquela aula tradicional, e vai ser um professor mediador, em que nós vamos passar por essas estações, por esses alunos, para ver se eles estão trabalhando, se eles estão tendo dúvida. Então, eles vão construindo ali o conhecimento através dessas atividades. Então, a metodologia ativa é essa, é você botar o cara para trabalhar e pensar. E você tem conseguido fazer isso no online, né? Muito pouco, É né? mais difícil, né? Daí aí que eu entro com os questionamentos e com a questão dos trabalhos. Então, vocês vão me mandar podcasts, só que daí, como a nossa aula é de 1 hora, é muito curta, a gente não tem o mesmo tempo que era a aula presencial, então a gente acaba deixando para a aula seguinte. Então, vocês hoje joguei lá, estou trabalhando com eles educação sexual. Então, eu sei que é um tema bem tabu, que é difícil de lidar, às vezes nem é comentado em casa, mas eu, como professora, eu tenho que ensinar vocês a ensinar os seus alunos sobre educação sexual. Então, nós vamos fazer uma rádio em que vocês vão ensinar boas maneiras de como nós ensinaríamos os nossos alunos com educação sexual. Então, agora essa foi a tarefa de casa. Essa semana agora, quinta-feira, eu vou receber todos esses áudios dessas atividades que eles realizaram. Se fosse numa aula presencial, eles estariam realizando ali comigo. Eu já receberia, já montaria a rádio ao mesmo tempo ali. Mas na aula online, por ser tão rápido, a gente acaba utilizando dessas ferramentas, igual o Padlet, como eu comentei no início, para a gente trabalhar ali aquela construção online mesmo. E quando dá certo. Por quê? Porque eu sei que meus alunos muitas vezes assistem a minha aula do celular. Então, se eles saem da conferência, eles têm que acessar o painel virtual ou voltar. Então, eu também não posso, eu tenho que pensar na realidade deles, né? Não posso pensar só na minha. Eu acho que é muito isso, né? Primeiro tem que ter o conteúdo muito redondo, muito prontinho ali para se preparar para falar bastante, né? E deixar questões no ar, porque não dá para esperar que as coisas aconteçam ao vivo, né? Às vezes dá errado, né? Uhum. Deixa eu fazer, eu vou abrir aqui para umas perguntas rapidinho aqui, ó. A Jessie me Beleza. perguntou, porque eu falei que eu gravo áudio no computador, no celular e depois passo para o vídeo. Eu gravo no Premiere, aí no programa de edição eu faço a união da imagem com o vídeo. O segredo é você bater uma palminha. Botou para gravar, bate uma palminha, porque daí você vai sincronizar o áudio com a imagem e aí você consegue fazer o negócio funcionar. Veio uma outra pergunta aqui agora para você, né? Da Geise Alves Bandeira. Qual a melhor forma de trabalhar com a educação infantil utilizando a gravação de aulas? Tem alguma dica para isso, né? A De melhor educação dica, infantil? primeiro, que é educação infantil. Geise, um beijo, a minha aluna, me orientando. O primeiro que, para você trabalhar com educação infantil, você sabe que tem muito da ludicidade, né? Você não vai ensinar o cara não, a criança a escrever nessa idade, a fazer continhas, enfim, você tem que trabalhar com coisas muito lúdicas. Então, o que você pode, que eu sugiro por uma gravação de aula é você contar uma história, fazer uma contação de história, algo que seja bem interativo, que ele veja personagens, brinquedos. Daí tentar fazer com que essa criança faça a criação de algum protótipo, de algum brinquedo, mas daí ele vai precisar da ajuda dos pais. Aí a gente já complica um pouco a vida em casa. A gente sabe que os pais às vezes também estão em home office, não tem tanto tempo para dedicar assim a criança, mas com certeza tem que tentar tornar essa aula para educação física, para educação infantil, quanto mais lúdica melhor, porque a gente sabe que as crianças aprendem nessa fase muito com jogos e brincadeiras.
Uhum. Né, me conta, você que falou que tem dos seus livros, né? Conta pra mim um pouco mais dessa história que você tá com livros aí, eu não tava sabendo disso, menina. Não, na verdade eu tenho alguns livros com capítulos, né? A organização. O meu único livro que é meu é só minha dissertação do mestrado mesmo, né? Mas esse aí não tá à venda, tá disponível gratuito na internet para vocês consultarem. Mas eu tenho um livro que foi o meu primeiro capítulo que saiu aqui, né? E é um livro que eu tenho um capítulo e eu tenho outro livro também, Educação Aberta Online, sobre educação à distância, e eu tô com ele disponível aqui para a gente sortear, Ana. Ah, legal, pô. Né? Eu tenho Então, aqui. eu acho que a gente vai ter que pensar aqui. O que eu pensei? Eu coloquei uma foto no meu feed agora, que são umas florzinhas ali, que eu falo que eu espero que todo mundo vença. Quem Uhum. comentar ali, comentem ali naquela foto que eu vou fazer um sorteio amanhã. Acho que eu vou deixar rodar 24 horas para dar tempo das pessoas assistirem a live e Isso. participar. E daí amanhã eu faço um sorteio ali das pessoas que comentaram. Na última foto que eu postei ali, comentar eu quero o livro. Comenta alguma coisa Isso. assim, que daí eu vou fazer o Que daí. sorteio dos comentários, desses livros maravilhosos. Mas o que a pessoa vai ter nesse livro? Conta aí pra mim, né? O que você ensina nesses dois livros? Eu quero Educação e também, posso participar. tecnologias são artigos, né, dos professores e dos alunos do mestrado lá que eu participei, que eu fiz, que contam um pouco sobre a pesquisa de cada um, sobre tem a inteligência artificial, tem as metodologias ativas, gamificação, tem de tudo um pouco nesse livro. São artigos, é uma coletânea de artigos, e o outro é bem para quem quer trabalhar mesmo com a educação à distância. Ele vai trabalhar a questão da educação aberta, que é o que a gente está vivendo agora, você gravar e ter uma educação aberta para todo mundo ter acesso, né? Não algo vendido ou de uma faculdade, é algo aberto, né? A gente está fazendo aberto para os outros terem acesso. Então, esse aqui é da Baird, foi um livro bem bacana. Então, os dois aqui, ó, a oportunidade de ganhar. E depois, se for para São Paulo, Rio de Janeiro, onde for, eu mando por minha conta aí do frete. Pode demais. Uhum. Frete é por conta da Nê. Então comentem, Frete numa foto que grátis. eu postei. Frete grátis. Comentem ali na foto que eu postei ali que eu não tenho interesse em competir com ninguém. Espero que todo mundo vença. Pode comentar ali, eu quero. Comenta alguma coisa ali que eu vou fazer esse sorteio daqui a 24 horas. Pô, achei Isso. muito massa. Sabe que eu me identifico muito com isso de compartilhar as informações com as pessoas, sabe? Eu tenho meu projeto aí que eu tô disponibilizando conteúdo gratuito na internet já faz um tempo. E muita gente me julga, sabe, né? Muita gente fala, tá, por que você não tá cobrando ainda? Por que cadê? Você não vai começar a ganhar dinheiro? Claro que eu tenho intenção de ganhar dinheiro com isso. Eu tô fazendo o meu chão para isso. Uhum. Mas eu defendo muito que a gente precisa compartilhar as informações e quando eu estou compartilhando informações com as pessoas, eu faço questão sempre de compartilhar o melhor possível, sabe? Uhum. Então, eu vejo que isso é uma dor que as pessoas sentem. Eu não sei se você, de alguma forma, se identifica com isso no teu mercado, mas eu sinto que, principalmente com quem quer compartilhar conteúdo sobre redes sociais, sobre essas coisas assim, as pessoas às vezes ficam com medo de entregar o ouro, sabe? Uhum. De entregar. Se eu começar a falar demais sobre o conteúdo na internet, as pessoas vão me copiar e não vão me contratar. Eu acho que isso é um erro tão gigante, porque desde o momento que eu comecei a criar conteúdo para mim e comecei a meter a cara e comecei a mostrar do que eu sabia e sempre entregar o melhor possível, a quantidade de feedback que eu comecei a ter e a quantidade de freelas que me surgiu e de mentorias e tudo mais, a partir do momento que eu mostrei a minha cara na internet com o meu melhor conteúdo, foi uma coisa assim que bombou, que virou, assim, e foi a partir do momento, não que eu não soubesse de tudo isso antes, eu já dou aula há 5 anos, porra, eu já tenho esse conhecimento há muito tempo, mas foi a partir do momento que eu comecei a mostrar o melhor que eu tinha na internet, que eu comecei a receber também, sabe? Tipo, eu entrego, Sim. mas eu também recebo. Entrego, eu recebo, entrego, eu recebo. As pessoas têm que perder esse medo aí de mostrar cara na internet. Isso vale pra você também nos seus stories, né, Neca? Começar a dar umas dicas aí para as pessoas. Não, Mas, verdade. Mas então me conta uma coisa aqui pra gente ir encerrando o nosso assunto, tentando ter uma perspectiva de futuro, assim, você que já está há um tempo nesse mercado e já entende mais ou menos como é que funciona, como é que
qual que é a tua visão sobre esse momento que a gente está vivendo agora? E o que você acha que vai ser da educação para os próximos meses? Tipo, agora, o que vai acontecer? A gente vai voltar até a aula? Será? Qual que é a tua previsão? O que você pensa desse Eu momento que a gente acho está vivendo? que as aulas vão assim até o final do ano. Né? Eu não acredito que a gente vai voltar tão cedo. Se for pensar em pandemia, em vírus, contaminação, a gente está no auge ainda, vai ter muita coisa para viver. Só que as pessoas não estão entendendo ainda tudo isso, né? Elas estão achando ainda que, como a gente, aquela história de achatar a curva, a gente conseguiu achatar porque todo mundo se cuidou, mas não é porque não tem vírus aqui, tem sim. Mas enfim, mas quando voltar, qual que é a minha perspectiva? Eu acredito muito que os alunos agora aprendendo em casa, tendo que assistir vídeos, estudar mais em casa, o professor vai ter possibilidade de criar uma aula muito mais híbrida futuramente. Por quê? Porque você já viu que teu aluno aprende online, que ele estuda online, estuda sozinho. Então, por que você pode dar aquele conteúdo que você poderia dar para ele online, gravado, uma pesquisa, você vai dar em sala de aula? Né? Então, vamos fazer uma sala de aula invertida, vamos fazer com que ele aprenda todo esse conteúdo em casa e venha para a sala de aula para fazer com você o quê? Atividades que vão proporcionar uma aprendizagem significativa de tudo aquilo que ele aprendeu em casa. E daí ele vai trazer as dúvidas e nós vamos colocar tudo aquilo em prática. Então, com certeza, o hibridismo, que é algo que eu defendo muito, que é fazer essas metodologias ativas e esse ensino híbrido, fazer com que os alunos tenham uma autonomia de estudar em casa e trazer conhecimento para fazer a tarefa de casa na sala de aula. Né? Então, por isso que a gente fala sala de aula invertida, que é isso mesmo. Ele aprende em casa, assiste a aula em casa e vem para a sala de aula para fazer a tarefa, né? Com o professor. Então, a gente vai colocar na prática tudo aquilo que ele aprendeu. Por quê? Porque daí na sala de aula a gente consegue colocar muito mais ferramentas e metodologias que vão fazer com que ele aprenda muito melhor esse conteúdo. Então, eu acredito que isso vai ser bom. Nesse sentido, talvez a médio prazo, não curto e nem tão longo. A médio prazo, a gente vai perceber que os nossos alunos, nesse período, aprenderam a estudar sozinhos, aprenderam em casa e vão poder levar isso de benefício para a sala de aula, fazendo com que o professor trabalhe muito mais outros tipos de prática com ele. Acredito nisso. Então, essa é uma esperança e se der certo, vai ser de muita valia para a educação. Mas é bem interessante isso que você falou da sala de aula invertida. Eu não tinha pensado nisso. Faz sentido, né? Tipo, que é mais importante você o papel do professor para estar ali junto, para ajudar no exercício, do que ficar falando de fato, né? Porque você pode gravar e mostrar para ele no PowerPoint. Aprendemos hoje que dá para gravar slides por slides de PowerPoint. Vou testar isso aí, fechando isso aqui. Mas uma coisa que só com uma dúvida que me surgiu, porque eu imagino que para alunos mais novos seja mais intuitivo aceitar isso, esse tipo de educação um pouco mais híbrida, que mistura o online com o offline, mas para quem dá aula para pessoas mais velhas é um pouco mais complicado, né? Como é que você vai... O cara já não tem habilidade para mexer direito nas coisas, falando no geral, né? Claro que não estou falando que todos os velhinhos não sabem mexer nas redes sociais. Mas daí já é mais um desafio maior, né? Para quem dá aula para as pessoas um pouco mais velhas. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas mais velhas acabam sendo mais dedicadas que as mais novas. As mais novas sabem mexer, mas não são tão dedicadas quanto as pessoas mais velhas. Eu sei porque eu trabalho com semipresencial, que é uma modalidade em que os alunos têm a sala de aula invertida. Eles têm tudo online, como se fosse educação à distância, mas nos encontramos 2 vezes na semana na faculdade para as aulas presenciais. E eu vejo que os meus alunos mais velhos são os que assistem às aulas. Eles têm lá a plataforma deles, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, o AVA, e eles assistem sim às aulas e vêm com aquele conteúdo para a sala de aula. Agora os mais novos não assistem. E eles sabem mexer muito mais. Então não tem mais desculpa se sabe mexer ou não na tecnologia. Eu acredito que não tem mais desculpa. Eu acho que vai muito do aluno. Do interesse das pessoas, né? Eu acho que a gente está num momento agora de confiar no interesse das pessoas, né? Porque não tem mais como ter controle. A gente já está encerrando. Se alguém tiver perguntas para fazer, pode ir mandando aqui no chat que a gente vai vendo. Porque, por exemplo, eu acho que conversa aqui muito com isso que a gente está falando. A pergunta que a Ellen fez. A Ellen Amaral perguntou: alguma dica para manter o foco mais na aula do que nas redes sociais? Porque nessa hora que a gente está brigando, né? Como é que a gente vai fazer? Manter as pessoas, você tem que dar um jeito de manter as pessoas presas ali com a gente, né? O interesse de cada um. E também eu acho que tem alguma coisa também que não tem muito o que a gente fazer, né? Tipo, se a pessoa não quer prestar atenção,
Você vai fazer o quê? Tipo, Uhum. tá, então não presta atenção, o problema é seu, quero ver passar de ano depois, quero ver Você até aprender tenta, né? tudo. Igual eu falei, vamos tentar, vamos fazer pergunta, participe, não sei o quê, mas agora tem gente que não tá com cabeça para isso. Por exemplo, acordou de mau humor, com dor de cabeça, sei lá, teve um problema, não tá com cabeça. Assista depois, grave e assista depois, né? Aproveite esse Uhum. momento e veja quando você estiver mais tranquilo. Veja um momento que você possa absorver melhor aquilo que está sendo explicado. Mas o que a gente fazer, a gente também não pode virar cambalhota aqui na frente da câmera para chamar atenção, mas a gente faz o que pode. Né? Então, eu acredito que vai valer muito essa maneira de interação com o aluno. Você acha que tem muito também da gente que está aqui do outro lado dando conteúdo também numa flexibilidade nossa também de entender, Uhum. né, esse momento, que a gente não tá de férias, né? É o que estão Aham. falando, a gente não tá, né, num momento habitual estudando um EAD, a gente está em casa tentando estudar no meio de uma pandemia, né? Então, você acha Uhum. também, né, que a gente tem que ter um pouco mais de empatia, ser um pouco mais flexível também nesse período, né? Com certeza, ter De se conhecer um pouco melhor. muita paciência e dedicação, né? Você tem que pensar que a pessoa que está ali gravando não queria muitas vezes estar fazendo aquilo que está fazendo. Está sendo obrigada ou está pensando assim, nossa, eu preciso de alguma maneira ensinar, só não posso ser presencialmente e não posso deixar meus alunos na mão. Então eu tenho que fazer aquilo de alguma maneira. Então por isso que eu falo, tem empatia pelo seu professor. Ele está ali num momento difícil também. A gente não tá, muitas vezes está fazendo aquilo ali porque a gente precisa fazer. E a gente está pensando em você, aluno que está aí do outro lado. Então, a gente tem que dar esse máximo nosso e vocês também têm que ter muita essa empatia. Eu lido muito com a empatia, eu acho que isso é muito importante. Você sempre pensar no outro que está ali. Principalmente dando aula e se dedicando ao máximo possível para que você aprenda de alguma maneira, nem que seja online. Uhum. Então, a gente, para encerrar aqui, uma dica final, então, para quem precisa ensinar as pessoas, você acha que seria o quê? Se inteirar de ferramentas, dar uma estudada em algumas metodologias, seguir a Mariane K no Instagram, que mais, sim, para nossa conversa É, final aqui, qual a dica que você dá, assim, a dica final para quem a está... dica final é aquela: converse com o seu aluno. Pense que aquela câmera que você está olhando ali é o seu aluno, que você está conversando diretamente com ele. Como é que você acha que o Lucas Neto, aqueles piazados, consegue tanta atenção da piazada? Porque eles conversam com as crianças que estão ali do outro lado. Então, converse com o seu aluno. Imagine que ele está ali te olhando. Faça isso com vontade. Né? É meia hora, é 40 minutos que você vai dedicar ali para isso. Né? Então, faça isso com vontade. Tente usar o mais possível de ferramentas online que sejam acessíveis para que você consiga compartilhar conhecimento. Né? Que você consiga fazer com que haja uma participação mais efetiva da aula. Lance perguntas, dê insights nas aulas, né? Dê crítica aos seus alunos. E daí, vocês concordam comigo? O que vocês acham disso? Faça com que eles interajam o máximo possível, principalmente para te dar um fôlego para respirar. Então, eu acredito que são essas dicas, assim, para suprir esse atual momento que nós temos. Mas tudo vai depender do que você conseguir planejar na sua metodologia e dos testes que você vai fazer. Não adianta você querer usar uma ferramenta, chegar na hora e não funcionar, daí vai ficar feio. Então, faça testes e imagine como seria essa participação. Pense no como os seus alunos estão te acompanhando, se eles têm essa maneira de participar, e isso é o mais importante para você conseguir dar conta de toda essa interação que você deseja na sua aula. Uhum. Eu acho que agradeço, Nê, por ter aceitado o meu convite, por ter ajudado aqui bastante a gente, respondido bastante perguntas. A gente teve vários insights aqui durante a conversa de ferramentas e de coisas para a gente fazer. Eu acho que vale depois, quem chegou depois, dar uma olhada no conteúdo todo que eu vou deixar aqui por 24 horas. Não esqueçam que tem o negócio do livro. Eu acho que vai cair daqui a pouco, né? Tá dizendo que em 10 segundos vai cair, não sei. Beijo, Tá então, bom. né? Muito obrigada por ter Obrigada aceitado. a você, Ana. E vamos conversando aí, né? Obrigadão. E boa sorte para Obrigada. todo mundo. Boa sorte, gente.